Amigos do YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Theo Borges, eu vou fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho para essa quarta-feira de Liga dos Campeões, dia 23 de fevereiro. Acabou agora o dia 22, estou gravando esse Bom Dia Mercado que era para ser de manhã, mais à noite, para poder comentar rapidinho sobre os jogos. Acho que fica uma interação bacana, a gente tenta tirar algum tipo de aprendizado desses jogos e aí sim eu faço meu planejamento para o próximo dia. Convido você sempre a comentar aqui embaixo como é que foi o seu dia, o que você fez, o que deu certo, o que deu errado, para a gente trocar essa ideia. Eu sempre leio todos os comentários, tento responder o máximo possível. Então vamos lá, acabei agora o jogo da Liga dos Campeões entre Vila Real e Juventus, foi onde eu tive mais ativo. Eu tinha um planejamento para esse dia de buscar um back Chelsea e buscar um lei ao Vila Real, tá? Foi o meu planejamento pré-jogo. Porém, assim que antes do jogo começar, né, eu fui fazer a minha verificação e até postei para vocês no Telegram. O Chelsea decidiu entrar com o Ziyech, o Havertz e o Pulisic. E esses caras juntos somavam 15 gols na temporada. Fora do jogo tinha o Lukaku, o Jorginho, o Werner e o Mason Mount, que está lesionado. Juntos eles somavam o dobro, mais um pouquinho, né? 32 gols na temporada. Ou seja, eu imaginei o Chelsea um pouco mais defasado. E para piorar a situação, assim que começou o jogo, a Juventus conseguiu achar o seu gol com o Vlahovic. Precisou de alguns segundos o Vlahovic para ter um gol na Liga dos Campeões. Isso, obviamente, tira um pouco a gente do prumo, né? A minha ideia, sim, era trabalhar lei ao Vila Real, mas eu não vinha para esse jogo para trabalhar lei ao pré-live, né? Eu precisava de uma leitura que acabou não se confirmando porque teve um gol muito cedo. Então, eu acabei me focando muito mais no jogo da Juventus do que propriamente no jogo do Chelsea. Quando o gol do Chelsea saiu de bola parada, eu comentei isso aqui para vocês, até cheguei a escrever aqui embaixo essa situação de bolas paradas, ó, tinha colocado aqui o Chelsea com o Lille, tem também a questão do Milionários, do Vila Real. Quando o gol do Chelsea aconteceu, tinha piscado a luz aqui, continua chovendo bastante, né? Infelizmente aqui na região serrana segue chovendo, segue indo embora a luz aqui no sítio, e eu não vi esse gol. O que eu fiz? Eu fui um pouco ativo no jogo da Juventus logo após o primeiro gol do Vlahovic. A odd da Juventus estabilizou, teve um momento ali de estabilidade no mercado, e eu fiquei contra a Juventus, uma posição contra o tempo, tentando buscar um lei, a Juve tentando buscar um gol do Vila Real de empate, tá? Se você tem dificuldade de entender quando o mercado se movimenta, quando que ele para, estabilidade, mobilidade, olha, vou deixar aqui a indicação do meu curso gratuito, completamente gratuito, que vai do módulo iniciante até o avançado, que vai te dar um norte assim brutal no trade, tá? Fica aqui o convite, o link está sempre aqui embaixo. E eu fiquei alguns momentos, eu não vou lembrar quantos minutos que foram no máximo 10 minutos exposto em lei a Juventus, porque o gol da Juve foi muito cedo e o mercado tende a dar aquela equilibrada. Peguei uma situação de muito perigo do Vila Real, que foi uma tentativa de arremate de letra, que acabou desviando o Danilo e o Chesney pegou. E depois que eu entendi que a Juventus conseguiu fechar a linha de marcação e dar só as laterais de campo para o Vila Real, e o Vila Real tinha muita dificuldade, só estava alçando a bola na área, eu fechei a posição. Não valia o risco, né? Porque a Juve estava confortável com 1-0. No segundo tempo, eu já imaginava jogando daquele jeito que o Vila Real só acharia um gol se fosse de forma espírita. No segundo tempo, a Juventus voltou um pouco melhor, mas cometeu um erro bobo na marcação, 3 jogadores marcando um só, De Ligt saindo pro bote e errou, acabou que o Vila Real conseguiu uma bola enfiada, a primeira e a única que eles tiveram ali dentro da área, e conseguiram o seu gol de empate. E aí sim abriu uma possibilidade de trabalhar correções de odd. Eu estava dentro da Juventus em, no mínimo, ali umas 3 ou 4 situações do segundo tempo, uma delas num possível cartão vermelho para o Rabiot, meio campo da Juventus. Na minha opinião, aquela entrada do Rabiot era uma entrada para expulsão. O juiz achou que não, mas mesmo assim a odd continuou subindo, fechei a posição em algumas chegadas da Juventus, voltei a abrir, ou seja, meu lucro do dia nesse jogo ficou basicamente ali com movimentações da Juventus contra a Juventus no segundo tempo. Depois no final espetei alguma coisa a favor de cada um, mas nada de especial. No jogo do Chelsea então eu não fiz nada. Então eu vim com uma ideia de trabalhar back aqui. Ao Chelsea não me deu leitura, na verdade, sinceramente eu nem consegui focar tanto no jogo. O Lei é a pior equipe em campo no Vila Real com a Juventus. A ideia era trabalhar o Lei ao Vila Real, mas a Juventus marcou muito cedo e no segundo tempo, pela leitura de jogo, pelo que eu vi em campo, o Lei acabou sendo na correção
da odd da Juventus. O jogo do Fluminense, infelizmente, eu não vou conseguir comentar com vocês, porque eu já estou gravando esse vídeo aqui, já são 7 horas da noite e esse jogo começa às 21h30, tá bom? Espero que tenha sido um dia bom para vocês, comenta aqui embaixo. E vamos fazer esse planejamento do dia 23. Antes disso, lembrar vocês que tem promoção de R$5 por dia até o dia 27 de fevereiro, lá na Betfair. Seja você um novo cliente, um cliente antigo, clica aqui embaixo para você aproveitar. E quem aproveitou ontem aquela super cotação do Chelsea para ganhar do Lille com uma odd de 15, se eu não me engano, se deu bem, o Lille realmente perdeu para o Chelsea, apesar de ter jogado até muito bem, tá bom? Fazer um comentário, como joga o Kanté. Brincadeira, o segundo gol do Chelsea foi praticamente do Kanté e de mais ninguém. Eu tô um pouco rouco, não sei se eu tô ficando gripado, tomara que não, tá? Então, se eu me perder aqui no caminho, vocês me desculpem. Vamos lá então, planejamento, radar esportivo que eu tô usando dia 23 de fevereiro, temos Copa do Brasil, Libertadores, Premier League, Premiership e UEFA Champions League, tá? Então vamos lá, deixa eu minimizar as coisas aqui, falei sobre tudo, promoção, vamos lá para não ficar mais tempo. Primeiro, os mais importantes, tá? Vamos começar aqui com Benfica e Ajax. Muita gente, tá? Muita gente do meu ciclo de amizade e também das pessoas que criam conteúdo, vou tomando aqui meu café, estão colocando o Benfica como um time já eliminado. E eu discordo dessa afirmação. Acredito sim num favoritismo do Ajax, mas não acho que o Benfica já está eliminado. Obviamente tem muito jogo pela frente. O Ajax fez sim uma excelente fase de grupos. O Ajax foi líder do grupo com o Sporting, adversário do Benfica, com o Dortmund e com o Besiktas, na Turquia. O Ajax acabou se sagrando ali o time de maior destaque do grupo, né? Eu vou até ver se ele chegou a perder alguma. Não, foram 6 jogos, 6 vitórias, 20 gols feitos e 5 sofridos. Ou seja, o Ajax melhorou muito na parte defensiva e na parte ofensiva continua produzindo muito gol. Isso é uma coisa assim absurda, tá? Já o Benfica passou num grupo que tinha Barcelona e Bayern de Munique. Então não dá para descredibilizar também. Poderia ter ficado fora? Poderia. O Benfica realmente fez pouco gol, em 6 jogos marcou 7 gols apenas e tomou 9. Não foi uma defesa tão ruim, mas também o ataque não melhorou. A gente tem muito aquela lembrança do gol perdido pelo Seferovic no Camp Nou, lembra? Que o Benfica poderia ter matado e tal, aí depois ele acabou tendo que jogar com Kiev, enfim, acabou se classificando o time do Benfica. Mudou de lá para cá, mudou muita coisa, principalmente a saída do Jorge Jesus, que estava num clima horrível com os jogadores, com a torcida. Tinha alguns jogadores que não jogavam porque o Jesus simplesmente não gostava do cara e agora estão sendo mais utilizados. O Benfica praticamente já deu adeus ao Campeonato Português, é muito difícil, né? Principalmente no último empate, se eu não me engano, contra o Boa Vista 2-2. A situação do Benfica agora é brigar pela tentativa de chegar nas quartas da Liga dos Campeões. A gente tem aqui uma cotação de 4,20 para o Benfica e 1,80 para o Ajax, não necessariamente vai começar nessas odds. E esse tipo de odd me agrada bastante porque a gente tem um cenário de correção muito eminente, né? A qualquer situação de susto no mercado, onde o mercado espere um Ajax dominante, mas ele comece muito melhor ou muito pior do que era esperado, qualquer situação dessa, tanto para cima quanto para baixo, o mercado tende a se movimentar com um pouco mais de agressividade. É onde a gente pode tirar alguma situação de valor no começo do jogo, tá? Bom, joga dentro de casa o Benfica, imagina-se, o primeiro cenário que a gente tem que imaginar é quem vai ser o dono da posse, quem vai ficar com ela. Será que o Ajax vai jogar com a bola, o Benfica no contra, dentro de casa? Será que na luz o Benfica vai ter o controle da bola e o Ajax vai jogar no contra, né? Vamos dar uma olhada nas estatísticas um pouco mais aprofundadas, porque é muito difícil usar as estatísticas aqui da Liga dos Campeões. Por quê? Porque a gente tem que ser um pouco mais sucinto na análise. Cada time caiu num grupo diferente. O Ajax caiu num grupo com o Dortmund, com o Sporting e com o Besiktas. A defesa do Dortmund não é tão boa, a defesa do Besiktas é horrorosa, então é óbvio que a gente vai olhar para o bom ataque do Ajax e falar, caramba, os caras fizeram 20 gols na fase de grupos, vai engolir o Benfica. Calma, o Benfica teve num grupo com o Bayern de Munique e com o Barcelona. Então, na minha humilde opinião, você tem um adversário um pouco mais cascudo pela frente, tá? O Benfica se mostrou mesmo num grupo com o Bayern, e ele chegou a tomar bastante gol do Bayern,
uma defesa um pouco mais segura, tá? Principalmente se voltarem os jogadores que estavam lesionados naquela época lá que chegou a jogar contra o Bayern de Munique. Bom, vamos dar uma olhada nas estatísticas um pouco mais aprofundada aqui no nosso PDF de apoio. Deixa eu arrumar minha tela aqui. Pronto. Aqui tem um... a gente tinha colocado grande probabilidade, eu não separei nada hoje, porque eu não vi nada de interessante. Mas ontem a gente tinha o SPAL com o Ternana, que é nome de pizza, já falei com vocês. Para ambas marcam e para over 1,5. O jogo terminou 5-1 para o SPAL. Então, realmente, houve ali uma grande probabilidade e se cumpriu. Vamos lá, Benfica. Estou trazendo estatísticas da Primeira Liga de Portugal, a Liga Bwin, e da Eredivisie. Tá? Não são nada comparados com a Liga dos Campeões, tá bom? Gols de bola parada do Ajax. Olha que interessante, o Ajax marcou nessa temporada 13 gols de bola parada. Então a primeira coisa que eu venho aqui nesse jogo já é marcar aqui bolas paradas para o lado do Ajax. Como é que eu trabalho isso? Não é um método específico, tá? A bola parada pode ser usada para incremento, tipo, eu já quero entrar ali ao Benfica, ou é uma situação de curtíssimo prazo, vou só comprar essa bola parada para testar o mercado, entendeu? Eu já tenho ali algum tipo de embasamento, né? O Benfica sofreu 5 gols nesse fundamento, nada muito gritante, né? E marcou 6. Sobre bolas de contra-ataque é normal, são dois times que têm predominância em suas competições, então o Benfica geralmente quando abre o placar no Campeonato Português ele tem mais tendência de marcar gols no contra-ataque, assim como o Ajax, né? É normal isso acontecer. Jogadores chaves, obviamente o Darwin Núñez, o atacante da seleção uruguaia e do Benfica, o Rafa e o Arenchuk, né? O Rafa, inclusive, tem 15 assistências essa temporada. Caramba, será que é isso mesmo? Impressionante. No Ajax, o Sebastian Haller, que foi artilheiro, ainda é o artilheiro da Champions, se eu não estou enganado, tem 16 gols. O Antony e o Tadic, que bate falta, que bate pênalti, né? Deve ser por isso que o Tadic também... o Tadic também tem 15 assistências. Então são jogadores chaves. Esses caras aqui precisam ser olhados com muita atenção, principalmente se eles estiverem na escalação ou não. Um pouco antes do jogo você dá uma conferida nisso para poder verificar. Bom, situação de gol, a gente tem que lembrar o seguinte. O fato do gol fora ter saído do critério da UEFA, assim como também saiu da Libertadores, só um minuto. Molhar um pouco a garganta. Assim como saiu um pouco na Libertadores, dificultou um pouco as coisas para gols, porque hoje, por exemplo, o jogo do Villarreal. O Villarreal empatava 1-1 com a Juventus, mesmo tendo sofrido um gol em casa, ele não precisou se expor para tirar vantagem. Ele deixou para o próximo jogo, óbvio, tentou algumas coisas, mas não foi aquela situação de desespero como a gente costumava ver com os critérios de gol fora de casa. Então, assim, esse jogo ele só tende a descambar para gols, mesmo a gente tendo às vezes uma defesa um pouco mais fraca que a outra, um ataque um pouco mais forte para outro, se for uma situação assim de descontrole emocional, um time faz 2 gols cedo demais, e aí o outro se desorganiza lá atrás e fica uma parada meio Bundesliga 2, entendeu? É muito difícil, mas pode acontecer. Eu tenho muito mais expectativa de gols nesse tipo de jogo aí do que no Villarreal e Juventus, ou do que no Chelsea Lille. Né? É um jogo um pouco mais com indicativos para gols, pela velocidade das duas equipes, principalmente no contra-ataque. Eu não vou descartar a possibilidade de trabalhar gols, mas eu só vou trabalhar gols aqui se eu ver, primeiro, um placar desempatado e a equipe que está atrás do placar desorganizada. Fora isso, não. Então, inicialmente, venho também para correções de preço, assim como eu fiz no jogo da Juventus com o Villarreal, e não descarto a opção de gols, mas não é a minha prioridade no momento. Eu preciso primeiro analisar o jogo. Não acho, como algumas pessoas estão dizendo, que o Benfica já está eliminado. Com certeza não, né? O outro jogo aí pega um pouco mais, é um jogo muito mais parelho, Atlético Madrid e United. O United, se eu não me engano, ele foi líder do grupo com o Villarreal em segundo lugar. Exatamente 3 vitórias. Não começou bem, mas acabou melhorando ao longo da competição. Começou com uma derrota para o Young Boys. Depois fez um jogo fraco contra o Villarreal e acabou vencendo porque o fator Cristiano Ronaldo estava em campo. Né? Então, assim, o United venceu os seus 3 jogos, mas sinceramente eu não achei que convenceu. Fez pouco gol e também tomou pouco. Tá? Então, ainda nesse mesmo momento, mesmo sem o Solskjaer, eu ainda acho que o United tem muito a melhorar. Né? E eu não sei se vai ser com esse treinador ou com esses jogadores. Tá?
E o time do Atlético de Madrid foi aquele sofrimento, porque estava num grupo com o Liverpool, com o Porto, com o Milan, parecia que era o Porto que ia passar, parecia que era o Milan depois que ia passar. O Milan acabou ganhando pouquíssimos jogos. E no último confronto contra o Porto, que também, eu estava comentando do Benfica e do Sport, que do Porto também é um time português, o Porto acabou dando um mole danado e o Atlético de Madrid foi lá e se classificou em segundo lugar com apenas 2 vitórias. Né? Pasmem, fez 7 gols e 8 gols sofridos. Você pensa bem, o United fez 11 gols e sofreu 8, o Atlético de Madrid fez 7 e sofreu 8. Nos últimos jogos do Atlético de Madrid na La Liga tem sido um time que está se mostrando um pouco mais ofensivo, um pouco mais agressivo. Talvez fruto daquele sacode que tomou do Barcelona do Xavi. Mas eu ainda vejo esse jogo muito truncado, então inicialmente eu venho para trabalhar só match odds, nada de mercado de gols. Vamos dar uma olhada se a gente tem alguma estatística mais importante aqui que eu estou deixando de lado. O United fora de casa é o primeiro a marcar. Aqui, obviamente, eu estou considerando Premier League e La Liga. Tá? Sobre bolas paradas, o United sofreu 5, o Atlético de Madrid marcou 8. A defesa do Atlético de Madrid não é tão boa. Aqui, gols de contra-ataque, dá para ver que o Atlético de Madrid também, como é um time que se destaca na La Liga, ele tende a ser um time que encontra mais espaços no contra-ataque. O United também tem esse critério. É uma característica comum de times favoritos, mas não indica pra gente aqui um jogo para gols, né? Homens que você precisa ficar de olho, obviamente o fator Cristiano Ronaldo é a competição que ele mais gosta de brilhar, mesmo ele não estando bem, às vezes no momento ele brilha. Então, o Bruno Fernandes é um dos caras que mais participa de gol na competição e nas competições em geral, na temporada, que mais dá passe decisivo. O Cristiano Ronaldo é um cara que decide muito na Liga dos Campeões e esse Greenwood aqui, para ele, infelizmente, né? Mas para quem tá de fora, achou bem feito. O cara tá banido por enquanto do United, não sabe a situação dele por aquela cagada que ele fez. O Angel Correa, o artilheiro da equipe do Atlético de Madrid com 11 gols, Suárez com 9 e o Carrasco tem 5 assistências, tá? De novo, vira aqui no início do jogo ou pelo menos uns 30 minutos antes, conferir a escalação, ver a ideia de cada treinador para a gente poder alinhar o nosso pensamento. Mas nada de bola parada aqui, não me pareceu assim um jogo com tanta incidência, tá? Então 2 jogos onde eu vou inicialmente buscar de novo as probabilidades, mas tem uma tendência de ficar de olho no mercado de gols aqui do Benfica com o Ajax. Premier League, quem joga? Liverpool e Leeds. Vamos dar uma olhada aqui no jogo do Liverpool. 1,16. O Leeds é um time que se defende muito mal, toma muito gol. A gente pode olhar aqui, ó. O Leeds sofreu 50 gols nessa competição. Aliás, tem o Norwich sofreu 53. De resto, só o Leeds sofreu tantos gols assim, né? O outro time seria o Newcastle, que sofreu 45, ou seja, a defesa do Leeds é horrorosa. Fora de casa, o Leeds tomou quase 30 gols, só fez 14, só tem 2 vitórias e vai jogar contra um dos melhores mandantes, um time que marcou 30 gols e fez 7. Assim, não tem como buscar outra coisa aqui a não ser um back ao Liverpool, tá? Só se o Liverpool não dá padrão. Beleza? É bem provável que o Leeds venha para cima, porque o treinador do Leeds é maluco mesmo. Mas se o Liverpool achar o primeiro gol, é bem provável que ele tente até golear esse jogo. Vamos dar uma olhada de forma mais específica nessa estatística aqui. Cadê? Watford, Liverpool. O Liverpool saiu na frente em 75% das vezes na Premier League, que jogou em casa. Não falhou em marcar em nenhum jogo dentro de casa, tá? Mas tem se deixado sofrer. Olha só, 42% dos jogos foram ambas marcam. Vitórias também 75%, marcou 14 gols. Bom, aqui é um ponto muito importante, você pausa o vídeo agora ou então presta atenção, você está fazendo outra coisa. O Liverpool é um time muito influente nas bolas aéreas, principalmente no escanteio, com o Fabinho e com o Van Dijk. Tá? Tanto no cabeçada direta quanto no rebote. Esses caras proporcionam situações de perigo no rebote também. Ou seja, eu tenho o Liverpool, que é um dos times que mais marca de bola parada na competição, contra o Leeds, que é um dos times que mais sofre. Temos aqui um belo match, mais bonito que match de Tinder, que é a bola parada do Liverpool contra a bola parada do Leeds. Então já vamos marcar aqui para ficar de olho, além desse back ao Liverpool, essa bola parada aqui do time do Liverpool contra o Leeds. Fechou? Que mais? Outra coisa aqui, ó, o Leeds é um time que sofre muito gol no contra-ataque. Isso indica que quando está atrás do placar se desorganiza muito, defende muito mal na transição defensiva. Isso pode fazer o Liverpool conseguir chegar
ao que eu falei, que é a possibilidade de golear o jogo, tá? É isso, a gente já sabe os jogadores mais importantes do Liverpool, não precisa ficar mostrando aqui para vocês. Outro jogo seria o Burnley com o Tottenham, mas eu tenho trabalhado pouquíssimos jogos do Tottenham, para ser bem sincero. O Burnley é aquele time bem padrãozão inglês antigo que eu falo com vocês, preza muito pela bola aérea, muito escanteio, trouxe o Weghorst lá do Wolfsburg. O Tottenham vem de uma vitória excepcional contra o Manchester City, não dá para descartar o Harry Kane, o Lucas e o Heung-min Son, não sei se eles vão jogar. Fora de casa, o Tottenham tem 5 vitórias, 13 gols marcados e 16 sofridos. Não é um time que interessa tanto para gols, apesar de ter alguns jogos que saem bastante gols. E dentro de casa, o Burnley sofreu 10 gols e marcou 9. Então, realmente, se for para trabalhar algo aqui, seria match odds. Mas o grande problema é que o Tottenham não é um time de propor jogo, ele é um time de contra-ataque. Então, ele vai forçar o Burnley a sair jogando. E talvez tirar o Burnley da sua situação ali de tranquilidade, né, que seria se jogar mais recuado. Mas eu prefiro pular esse jogo aqui e o do Watford também, por não fazer tanto a Premier League. Na Premiership, nada de interessante, o Dundee pior contra o St. Mirren, não tenho feito esses dois times aqui. Copa do Brasil, Volta Redonda joga com o Tuntum, eu não sei de onde é o Tuntum, Volta Redonda é aqui pertinho. O Chavante joga com Glória, o Azures com o Botafogo de Ribeirão Preto, o Asa com Cuiabá, Tocantinópolis com o Náutico, Atlético Alagoinhas com o CSA, o Sergipe com o Cruzeiro. Aqui talvez o jogo do Cruzeiro, né? Se você não estiver fazendo nada amanhã, tem um jogo do Cruzeiro. A odd do Cruzeiro não tem odd, não trabalhamos sem odds. O Maitá joga com o Brasiliense. Bom, essa fase da Copa do Brasil está muito iniciante, eu vou segurar para fazer mais para frente, tá? E aí, fechando o Libertadores, um dos jogos mais importantes do dia aqui para o cenário brasileiro é o América Mineiro contra o Guarani do Paraguai. Cara, eu acho que é do Paraguai, se eu não me engano, né? O América é favorito para esse jogo em casa, olha isso. Mesmo tendo perdido o Ademir pro Galo e também perdeu, acho que foi o Zarate. Zarate não, como é que é o nome? Zarate. Acho que é Zarate, que foi jogar no Juventude. E o América continua como favorito. Não sei se é a primeira participação do América na Libertadores. Vocês me desculpem, os torcedores do América. Mas, olha, o Guarani do Paraguai, se é do Paraguai, vou pesquisar de onde é o Guarani, eu acho que é do Paraguai. Guarani, Paraguai. Guarani do Paraguai, esse mesmo. O Clube do Guarani é um time paraguaio. Não é um time fraco não, hein? Rapaz, não tá muito baixa essa odd do América? Enfim, né? Vamos ver, vou deixar aqui para um ler aqui em campo para dar uma olhada. O resto é o Bolivar contra a Universidade Católica, o Audax, é o Audax? É alguma coisa italiano. Esqueço o primeiro nome. Estudiantes e o Barcelona de Guayaquil contra o Universitário. Barcelona que eliminou aquele time comprado pelo City de Montevideo, se eu não estou enganado. Bom, eu vou ficando por aqui, eu já estou ficando sem voz, peço desculpa. Antes de terminar, como é de costume, se eu te ajudei de alguma forma, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, me ajuda muito. Eu tento ajudar vocês tentam me ajudar, não só com like, mas com a inscrição. Ativa também as notificações e, claro, tem um link aqui embaixo para você assinar o meu Telegram, que é totalmente gratuito. E ali eu vou fazer com vocês, antes do jogo, vou tentar te ajudar também nessa questão de verificar as escalações. Beleza? Um abraço a todos, uma excelente quarta-feira de trabalho e juízo, com calma, tá bom? Valeu!